André Barcinski. Fala, Conceição, tudo bom? Quanto tempo, hein, companheiro? Tudo, Nossa, pô, meu tempão, Deus né, do cara? céu. Tempão. Naquela Mas época eu tinha cabelo ainda, sabe? eu Mas, também, Conceição, tínhamos cabelo. A gente trabalhou junto faz quase 30 anos, né? é, 91, 92 no Notícias Populares, né? legal, né? André, é o seguinte, eu criei um canalzinho chamado Grilo na Foto. Qual que é a ideia desse canal? É conversar com os colegas, com as pessoas, principalmente assim, pessoas que foram minhas inspirações, que de uma certa forma Imagina. colaboraram com a minha formação como repórter fotográfico. E Pô, mas você. quando eu entrei no NP, você já era veterano do NP, pô. Sim, mas eu vou chegar lá. Nos anos 70, eu fui forjado nos anos 70. Nos anos 70 era aquela Então, época dos bailinhos na garagem, a é, gente ficava na discoteca, entendeu? E vivíamos no regime militar. Muitas das coisas a gente não sabia que estava acontecendo. Então eu sou dessa geração aí. E logo depois eu já entro de cara no Notícias Populares, como fotógrafo, e você sabe que naquela época, o público do Notícias Populares, antes de vocês entrarem, ele tinha um outro perfil. A linha editorial sim, era sim. outra, era uma coisa mais popular, as músicas eram mais próximas daquele povo mais simples, né? Aquelas coisas Sim, do sim. artista de rua, as duplas caipiras, é uma coisa muito mais voltada para o popular mesmo, né? E daí, naquela época, eu estava nessa transformação e tal, de transição, quando vocês entraram e tal, para mim aquilo foi uma mudança, assim, né? Inclusive de comportamento, de linguagem e tal, e eu fotógrafo já, veterano e tal, né? Daí você apareceu lá. Você apareceu lá e a gente tinha os contatos, assim, muito próximo, só por causa do trabalho e tal. Mas um dia você falou assim para mim, pô, eu sou fotógrafo também. Ah, legal. Mas você sabe, as pessoas falam que é fotógrafo, né? Mas você, oh, que legal. Ah, eu gosto de fotografia. Pô, que bacana, eu também gosto. E fica naquela coisa, né? Aquela coisa periférica só, né? Daí um dia, eu fiz um livro e tal, eu vou trazer para você ver. Eu trabalhei no Jornal do Brasil e tal, mas de uma forma muito assim, meio humilde, assim, meio simplesão, assim, né? Ah, tá bom, tal. Não dei muita importância. Mas daí, André, aí você me traz um livro que você tinha feito. Era o Barulho, né? Foi um livro que eu lancei em 92. É. Daí você sabe, escoteiro que eu sou, eu gosto de fazer caminhadas, trilhas, eu gosto de ficar hospedado na casa dos escoteiros, dos lugares que eu viajo, aquelas coisas todas, né? Aventura e tal. Aí você vem e traz o Barulho. Pô, dá uma olhada nessas fotos que eu vi. André do céu, caramba, quando eu vi o livro, as Ah, que bom. fotos, eu falei, caramba, daí você vem, não, sabe o que é? Eu fiquei hospedado na casa dos caras, eu fui fazendo uma expedição na casa de um, ficando hospedado na casa de outro. Tudo bem, escoteiro fica na casa dos outros escoteiros, tal. Mas você ficou na casa dos Ramones, você ficou desses caras Sim. aí das bandas heavy metal, você teve uma proximidade, foi um tipo de excursão diferente da qual não estava acostumado. E era um tipo de aventura que eu falei, pô, eu posso fazer também um dia um troço desse. Que Ficar legal. acampado numa excursão na casa desses personagens. Meu, aquilo foi um choque para mim. Cara, eu peguei a minha violinha e pus debaixo do braço, porque era umas Imagina. puta foto. Não, André, eram umas puta foto que tinha no livro. Você traduziu a intimidade dos caras, você conseguiu embrenhar no meio deles e captar isso aí. Aquilo para mim foi Ah, fantástico. que legal. Caramba, eu quero fazer isso também um dia. Só que a minha origem toda é baseada naquela geração dos anos 70, os bailinhos, não aquela coisa Sim. do heavy metal pesado, aquelas pessoas, né, e mais aquele público do MP, populesco e tal. Falei, pô, aquilo foi um baque. Então, isso me ajudou muito, Pô, André. que legal. Você não Que tem legal. ideia do Que quanto isso me legal. abriu, assim, como fotógrafo,
possibilidades de ver o mundo sobre outras coisas através da arte. Pô, que legal, que legal. Não sabia que o livro tinha sido, não sabia que o livro tinha sido tão marcante para você. Foi. Quando eu vi, quando você me mostrou, eu falei, caramba. Tá... Daí, André, você falou para... Daí depois a gente vai conversando, vai se conhecendo melhor, e tal, depois fizemos outras aventuras e tal. Mas assim, a gente nunca conseguiu conversar direito sobre as dificuldades que é as pessoas chegarem onde chegou. Então a gente sabe quem é quem, o que faz, tal, mas assim, a maioria das pessoas não sabe o que levou as pessoas a chegarem onde chegaram. E era aí, esse bate-papo que a gente está tendo agora é justamente para ilustrar isso daí, né? E é motivação, viu, André? Sim. Porque você não é só escritor, não é só um crítico, você é um cidadão do mundo aí, né? Isso eu queria saber como você entrou na profissão, como você foi parar no Jornal do Brasil. Cara, eu tive muita sorte, Conceição, porque eu sempre quis ser jornalista. Meu avô era jornalista, meu avô por parte de mãe era jornalista. O meu avô por parte de pai era fotógrafo de jornal. Então eu sempre tive uma tendência assim, a trabalhar em redação, sempre gostei muito. Quando eu tinha 18 para 19 anos, eu consegui o meu primeiro trabalho em jornal, que foi no jornal Tribuna da Imprensa, no Rio de Janeiro. E era legal, porque a galera que trabalhava comigo hoje está toda aí bombando em... Tipo, o Renato Nogueira, que trabalhou comigo, ele é um dos editores do Fantástico. O Luiz Henrique Romagnoli, o Minhoca, que trabalhou no Globo há muito tempo. Era uma turma muito boa. Mas eu era repórter, escrevia, né, sobre música e tal, mas sempre gostei de fotografia. E aí abriu uma vaga para fazer teste lá para o Jornal do Brasil. E, cara, o Jornal do Brasil, em 89, 88, só tinha fera, cara, sabe? Era Evandro Teixeira, era, sabe, Custódio Coimbra, Tasso Marcelo, Luiz Morrier, Adriana Loretti, cara, só a cara foda, assim, sabe? Muito bons fotógrafos. Então eu tive o Sérgio Moraes, eu tive muita sorte, cara. Eu peguei uma geração, o Ronaldo Teobaldi, que ganhou o Prêmio ESSO com aquela foto famosa do Roberto Dinamite no campo da Portuguesa. Você lembra ele entrando no campo com aqueles braços em volta? Fiquei muito amigo do Luiz Morrier, que ganhou 2 prêmios ESSO, uma foto maravilhosa do assalto, de uma batida policial. Ele fez uma foto maravilhosa que ganhou o prêmio ESSO de uma batida policial em que os policiais terrivelmente amarraram o pescoço dos bandidos, né, ou dos supostos bandidos, como se fossem escravos, assim, sabe? Uma foto muito forte, muito forte. E ele ganhou o prêmio ESSO. Então, cara, tinha 20 anos, assim, 21 anos e estava trabalhando lá desses caras, sabe? Era impressionante. Assim. Só você trabalhar do lado do Evandro Teixeira, né? Qualquer um que trabalha com fotojornalismo sabe quem é o Evandro, respeita muito a história dele, né? Então, foi um aprendizado, cara. E foi uma época muito legal, porque foi a época 89, 88, 89, a época da primeira eleição presidencial no Brasil depois de mais de 20 anos, né? Foi a primeira eleição presidencial depois da ditadura, né? E aí eu cobri aquela eleição. Eu me lembro que, olha que história louca, cara. Eu era foca do jornal. E aí, como foca, eles mandavam a gente para as coberturas menos importantes, no caso, né? Então, qual foi o candidato que eu fui fotografar no lançamento da campanha? O Collor. Porque quando o Collor foi lançado, ele era tipo o último colocado no Ibope. Ninguém sabia quem era o Collor. E eu era foca e o editor falou para mim, olha, vai lá na Associação Brasileira de Imprensa, vai ter o lançamento da candidatura de um cara aí que ninguém sabe nem quem é, um cara lá que veio de Alagoas e tal, Fernando Collor. E eu fui e fotografei o lançamento da candidatura do Collor, que, sei lá, 8 meses depois virou presidente da República, né? Muito louca a história, assim, tipo, como esse cara subiu. E aí, cara, foram 2 ou 3 anos muito intensos no JB lá, a cobertura era muito diferente de hoje, né, Conceição? Era filme, você saía
saía do jornal com 2 ou 3 rolos de filme, tinha que tomar cuidado para o filme não acabar, né? Né? Não era essa coisa, para transmitir uma foto, você tinha que voltar para a redação, ampliar, revelar a foto, ampliar a foto, né? Era uma coisa realmente de você aprender o beabá mesmo da coisa, né? Hoje em dia, você está em qualquer lugar, você transmite uma foto, né? Naquela época, final dos anos 80, eu fiz muito... fui à Copa América, fui no Chile, fiz muito jogo do campeonato brasileiro, assim. Você tinha que ir para o hotel correndo, tinha tempo de fotografar 10, 15 minutos do jogo, tinha que ir correndo para o hotel para revelar a foto, depois ampliar a foto, depois passar a foto por telefoto, cara. Você chegou a pegar telefoto, com Sim. certeza, né? Montar os laboratórios no banheiro do hotel. Daí você está Exato. transmitindo aquele barulhinho Fiz de muito. transmissão, daí no meio acaba porque a telefonista desliga a linha. Exato. Putz. Exato. Hoje você vai contar um negócio desse, as pessoas não acreditam, né? Sabe? Era uma coisa muito manual, né, cara? Você tinha que montar o seu laboratório, né? Você tinha como se fosse uma caixa escura, assim, que você fazia tudo ali dentro, né? Você botava o filme na lata, você revelava o filme, depois você ampliava a foto, depois você mandava a foto, era uma coisa louca, assim. Mas era muito legal. Cara, era outra época, assim, era uma época muito romântica, né, de fotojornalismo, né? E equipamento pesado pra caramba. Eu me lembro que o Jornal do Brasil tava... Eu entrei no jornal usando o F2, cara, uma câmera super antiga da Nikon. Eu não usava nem a F3, que era mais automática, né? E tanto que eu tenho minhas F2 até hoje, assim, eu uso elas, sabe? Não gosto de câmera automática até hoje. Se eu puder, eu uso tudo manual, assim. Mas, cara, foi assim que eu aprendi a fotografar. E aí, logo depois, cara, eu fiquei com vontade de escrever de novo. E aí eu fiz um teste para a Folha em 90 e passei no teste e mudei para São Paulo, cara. E aí nunca mais eu trabalhei profissionalmente com fotografia. Mas eu gosto muito de fotografar, cara. Tenho muito equipamento antigo. Ano passado eu fiz um troço que me doeu no coração, mas eu doei todo o meu material de ampliação fotográfica, porque, cara, é o tipo da coisa que você não usa mais, né, cara? Então, eu doei para uma escola de fotografia, porque eu achei que as pessoas iam usar mais do que eu. Assim, né? Hoje em dia, legal. você não acha mais, é difícil achar o papel, achar, né, achar a química e tal. É um processo muito lindo, assim, mas ficou uma coisa, infelizmente, né, porque eu adorava o processo de revelar foto, ampliar foto. Eu acho uma coisa muito bonita. Agora, André, só voltando um pouquinho no tempo, quando você foi fazer o livro do barulho, que você foi fazer essa volta lá pelos Estados Unidos, atrás das bandas, dos heavy metal e tal, como é que surgiu essa ideia e como é que você se relacionou com esses caras? Porque você era jovem, não tinha contato direto, assim, né? Não tinha, não. O Barulho é um livro que saiu em 92. Em 92 eu tinha 24 anos, mas eu fiz ele em 91, quando eu tinha 23 anos. E é basicamente um livro de viagens, é como se fosse uma trip, né? Uma viagem pelos Estados Unidos, onde eu fui para 6 ou 7 cidades. Fui para Nova York, Chicago, Washington, Seattle, São Francisco, Los Angeles. Teve mais uma, não me lembro. Bom, depois eu vou lembrar. Boston. Entrevistando bandas que eu gostava e fotografando essas bandas. O livro foi feito em final de 91, entre setembro e outubro de 91, e eu dei muita sorte também, Conceição, de novo, porque foi uma época incrível para o rock, sabe? Tinha muitos discos bons saindo. Para você ter noção, eu cheguei nos Estados Unidos no dia que estava saindo Nevermind, do Nirvana. Exatamente no dia. Começo de setembro de 91. E eu tinha uma entrevista marcada com eles para 31 de outubro, que seria minha última parada em Seattle. E, cara, naquela época, ninguém conhecia direito o Nirvana. Foi o disco que estourou eles, né? Então,
não é que nem hoje, cara, uma dificuldade. Hoje é uma dificuldade, tem que falar com assessor, e falar com gravadora, e falar com fulano e com Beltrano. Naquela época, cara, você mandava um fax para as gravadoras e falava, olha, sou do Brasil, quero entrevistar a banda tal. E eles marcavam para você, sabe? Muitas vezes te davam um telefone do próprio artista para você ligar. Não tinha essa proteção que era hoje, entendeu? Essa É até blindagem, uma história né? engraçada. Porra, hoje tá demais, cara, sabe? Essa coisa toda, artista de quinta categoria com 10 assessores, você não consegue chegar mais no cara, sabe? Quando eu me lembro nessa viagem, eu entrevistei o Red Hot Chili Peppers, que já era uma banda grande, mas eles estavam lançando o disco, que era aquele Blood Sugar Sex Magic, que foi o disco que estourou mesmo eles. Mas já era uma banda gigante. E mesmo sendo uma banda gigante, cara, eu liguei mandei um fax, na época era fax, né? Mandei um fax para a assessoria de imprensa da gravadora. Cara, a mulher da gravadora me deu o telefone da casa do baixista do Flea, entendeu? Falou, liga para ele e combina. Assim, cara. Eu liguei pro cara, combinei com ele, ele falou, olha, a gente está saindo numa turnê europeia e a gente vai fazer um ensaio num hangar, num lugar de aviões, um hangar vazio, porque é o único lugar que é grande o suficiente para caber todo o nosso equipamento. Então, cara, eu fui nesse lugar e era um hangar mesmo de avião, num aeroporto pequeno perto de Los Angeles, que eles alugaram e eles montaram o palco inteiro do show deles, com luz, com fumaça, com tudo, para ver como seria o show, entendeu? Então, basicamente, era um ensaio que era um show para mim, para mais umas 2 ou 3 pessoas ali da gravadora e para os meus 2 amigos que foram comigo na viagem. É uma coisa impensável hoje, sabe? Você ter esse tipo de acesso, cara. Ficar lá horas com os caras, fotografando, conversando com eles, batendo papo e sem nenhum tipo de encheção de saco de assessoria de imprensa e tal. Era uma época muito, muito legal. Os Ramones também, tipo, uma banda famosa dessa, sabe? Você tinha um contato direto, o cara falava, não, tá aqui meu telefone, me liga quando você estiver em Nova York. Eu liguei, fui na casa dele, na casa do Joey, né, do vocalista. Era outra época, Conceição, era uma época muito mais, eu diria até fácil para você conseguir as coisas e você tinha um contato muito melhor, muito mais direto, né? Hoje em dia, muito assessor, muito oba-oba. O que você está falando tem fundamento, porque eu senti isso na pele quando eu fui com você. Uma vez que os Ramones vieram para São Paulo, né, você me levou para fazer a coletiva deles e tal, no hotel. Quando você chegou perto dos caras, os caras te conheciam, te trataram assim como se fosse velho amigo. Assim, foi caramba, o cara é poderoso mesmo, hein? Não é, cara. É porque eles eram caras muito legais, assim. Não tinha essa frescura, sabe? De artista. Eu sou artista, você não é, entendeu? Os caras, pô, o Joey Ramone, que era uma lenda, né, do punk e tal, a gente convidou ele para um programa de rádio depois do show. Cara, o show terminou, sei lá, 11 e pouco. Meia-noite eu peguei ele no hotel, que era o Hilton ali, né? Você lembra? Ali no final da São João, ali, né? E, cara, a gente levou ele pra rádio. Ele ficou até às 5h30 da manhã com a gente na rádio, sabe? Ficou a noite inteira, Conceição, tocando disco, batendo papo. Não tinha essas palhaçadas de assessor falando, olha, amanhã você tem que acordar cedo. Não tinha nada. Os caras eram gente como a gente total, assim, sabe? E eu me lembro disso. A gente foi fazer eles ali, não foi no Hilton? Acho que foi, né? Pela minha memória, assim, não foi no Morumbi, num novo hotel lá para aqueles lados? Pode ter sido, porque eles vieram várias vezes para o Brasil, né? Vieram várias eu vezes. Eu não me lembro, cara. Eu não me lembro. Eu sei que eu tenho essa foto, você me deu. Eu tenho essa foto minha andando do lado do Joey Ramone, a foto sua, assim, muito legal. Que legal. E... cara, eles eram sobreviventes, só tem um, né? Só o Mark, assim. Mas eram pessoas muito acessíveis, muito legais. Você vê o trato com os fãs, né, cara? Não tinha frescura, não tinha palhaçada, ninguém era metido ali. Então, só aumentava a admiração pelos caras, né? Ô, André, e assim, você que sempre andou no meio dessa turma, música, cinema, papapá, mas uma coisa que também acho que é muito legal em você, que acho que serve de exemplo, assim,
Você é um cara que vai se reinventando. Uma hora você está como crítico de música, uma hora está com cinema, uma hora está escrevendo um roteiro, uma hora está como diretor de, de televisão, e na outra hora está não sei o quê, e de fim de semana vai pescar. Então, assim, você é um cara que está sempre se provocando. Eu acho que isso é uma coisa que eu me identifico bastante também com isso. Agora sim, André, quando você chegou no Notícias Populares, você não fez só música, não foi só editor de variedades. Você também andou brincando com outras coisas lá também, inclusive arriscando a fazer cobertura de Fórmula 1. E essa cobertura foi ideia sua, né? Como é que foi essa história aí? Porque você levou um personagem aí muito legal. Foi ideia nossa, na verdade. Acho que do Álvaro Pereira Júnior. Naquela época, a redação do Notícias Populares era cheia de pessoas que depois, né, Conceição, ficaram muito conhecidas em grandes veículos de imprensa, né? Então, a redação tinha o Paulo César Martins, nosso amigo Paulão, que foi editor do Globo Esporte durante tantos anos, o Arnaldo Ribeiro, o Tirone, né, da ESPN, o Lúcio Ribeiro, que hoje é um dos maiores jornalistas de música do país, o Thiago Ney, o Ivan Finotti, quer dizer, uma galera fera, né? E o editor era o Álvaro Pereira Júnior, que hoje é um repórter especial do Fantástico e tal. E eu me lembro que a gente estava na reunião do NP e estava rolando o Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1. Ia rolar o Grande Prêmio Brasil. E era uma época bem que a Fórmula 1 mexia muito com o país, né, cara? Você tinha o Senna, você tinha a disputa dele com o Nigel Mansell, né? Você lembra, né? Prost! Prost. Pô, era muito legal, assim. Só que o Álvaro teve a ideia, que acho que foi muito bacana, de fazer uma cobertura diferente. Em vez de ficar falando de o carro, quais foram os segundos, quantos segundos o carro fez, você tem que fazer uma cobertura diferente, né? Vamos levar alguém que não é da Fórmula 1 para fazer a cobertura. E aí pintou a ideia de chamar o João Gordo, do Ratos de Porão, para fazer a cobertura. E foi muito engraçado o processo de contratação do João, porque eu liguei para ele e falei, João, você gosta de Fórmula 1? Ele falou, odeio. Eu falei, você entende de Fórmula 1? Ele falou, não sei nem dirigir. Aí eu falei, então é você mesmo, vamos aí. E a gente contratou ele para ir cobrir a Fórmula 1. E você foi vários dias lá comigo e com ele, né? Então foi muito engraçado. Não, eu peguei ele uma vez nessa ida para a Fórmula 1, que ele morava lá na Zona Norte, eu morava no Jaçanã. Então, o cara me pegou na minha casa, e passamos na casa do João Gordo, e fomos para fazer a pauta. Daí, chegando na Fórmula 1... Ele já tá virado, né? Porque nessa época ele curtiu uma noitada, assim, né? Mas o que era legal dessa cobertura é que o João não manjava nada de Fórmula 1 e as pautas eram as pautas mais loucas, né? Não sei se você lembra, a gente entrevistou uma equipe que era a pior equipe da Fórmula 1, a tal da Andrea Moda, lembra disso? Tem até durex no carro. Tinha fita isolante, carro com fita isolante. Aí a gente fez amizade com os mecânicos, e os mecânicos eram uns putanheiros. Você lembra disso? Eles saíam, iam para o Bahamas, e a gente levava os exemplares do Notícias Populares, com aquelas manchetes assim, os caras ficavam malucos vendo, né? Os gringos assim, né? Fotografavam eles lendo Notícias Populares, né? Você lembra? Pô. Cara, aquilo ali foi memorável para mim, cara. Eu me lembro que a gente fez uma entrevista antológica com o Nigel Mansell. Lembra disso? O Senna não quis falar com o Gordo, né? O Senna tratou o Gordo mal, o Gordo até xingou ele. Lembra disso? Mas o Nigel Mansell foi mó gente fina. E o João chamava ele de Cornel Mansell, lembra disso? Figuraça, meu. Foi muito legal. E a gente fez umas matérias malucas do tipo como ver a corrida de graça, porque o ingresso em Interlagos era muito caro, né? Lembra? Então o público do NP não tinha dinheiro para ficar pagando o ingresso. A gente fez um mapa do circuito, nunca me esqueço, com os locais onde você podia subir numa caixa d'água ou ir na casa de não sei quem, tal, para ver o Grande Prêmio de graça. E, pô, dito e feito, no dia tinha um monte de gente lá, cara, em cima das caixas d'água, nos prédios vizinhos, né? Muito bom. Subindo em muro. Pô, foi uma cobertura muito legal.
E o João acho que tiraram a credencial dele no dia da corrida, né? Foi tanta zona que a gente fez lá que no último... Não, e ele tirando assim, passou o Antônio Hermílio de Moraes, pô, o cara é milionário, empresário, rico, né? Daí o João Gordo assim tira, pra mostrar que o bolso do João Gordo tava vazio, né? Assim, pô, tô ferrado aqui. Agora Foi super legal. Você até, nessas brincadeiras que a gente fez no dia lá, você deu até uma sugestão que foi uma puta foto engraçada. A bandeirada, né? A bandeirada da Fórmula 1 que o João Gordo deu. Conta isso aí, André. Eu me lembro que o João tinha levado, como o João passava o dia inteiro lá, ele acabava levando umas roupas para trocar de roupa lá. Você lembra disso? Sim. E o João, ele estava bem grande na época, ele estava pesando, sei lá, cara, 160, 170 quilos, ele estava gigante, assim. E ele mostrou pra gente uma hora uma cueca dele. E, cara, a cueca parecia uma tanga do Tarzan, um negócio gigante, assim. Eu não sei, cara, se fui eu, se foi você, se foi a gente junto. Eu falei, pô, isso aí dava uma bandeirada boa. Aí a gente pegou um cabo de vassoura, você lembra? Aí você botou a cueca do João num cabo de vassoura. Para ironizar a parada. Aí vocês foram lá numa curva lá e o João dando a bandeirada. Cara, eu tenho essa foto. É hilariante, cara. E acho que foi a foto que abriu a cobertura do dia do Grande Prêmio, né? O João Gordo dá a bandeirada do cuecão, né? Da largada no Grande Prêmio. Pô, era maravilhoso. Cara. Não, e era assim, uma época que a gente se divertia muito. A gente trabalhava bastante, mas assim, a gente se divertia muito. Eu aprendi muito com você. Quando você falava dessas coisas das bandas heavy metal, das histórias, porque a gente ia no carro sempre conversando e eu ia ouvindo você falando, e aquilo foi muito legal. Daí até que um dia você me levou lá, a gente fez uma cobertura, não sei onde que era, Aeroanta, não sei, apareceu o Diallo Biafra, aquilo. Foi a primeira vez, foi a primeira vez que eu fui num show de heavy metal e falei, para fotografar. Meu, aquilo me assustou de uma tal forma assim. Porque era um outro universo para mim, né? Eu não estava acostumado, né? E, porra, foi muito legal. Você tem essas fotos ainda, Conceição? Tenho. Essas fotos ainda? Pô, eu queria muito ver isso, cara, porque esse show foi muito marcante para mim. Foi no meio de 92, foi o lançamento do Barulho, justamente do meu livro, e o Diallo Biafra, que é um ídolo assim do punk, né? Que era o vocalista de uma banda chamada Dead Kennedys, ele veio só para o lançamento do livro. E aí ele cantou no Aeroanta com uma banda que era metade do Sepultura, metade de Ratos de Porão. Sim. E, cara, ele nunca tinha tocado no Brasil. Foi uma coisa muito nova, assim, muito rara, assim. E isso marcou para muita gente, porque de ver o Diallo Biafra em ação, assim, num palco, era muito raro, né? O Dead Kennedys já tinha acabado fazia alguns anos. Depois ele até brigou com o resto da banda e tal. Mas foi muito marcante. E eu me lembro que você fez uma foto linda, cara, do Diallo Biafra sendo carregado, porque ele se jogava no palco, né, do palco no público, né, e depois a galera puxava ele de volta. Eu me lembro que você fez uma foto maravilhosa, cara, dele sendo puxado pelos seguranças e o público puxando o pé dele. Pô, se você tiver essas fotos, Conceição, quero muito ver, cara, porque eu adoraria ver essas fotos, porque me traz muito boas lembranças. Legal. Não, com certeza. Eu vou no meu acervo, que está lá no Jaçanã. Eu vou pegar lá. Legal, pô. Vê para mim, cara. Não, vejo sim. Ô, André, agora sim. Eu acho que, sei lá, você, de uma certa forma, você contribuiu para colocar uma determinada pessoa num lugar de destaque na história. Você colocou o José Mojica Marim e transformou ele, as pessoas darem o devido reconhecimento que ele merecia mesmo. Como é que surgiu a ideia de escrever o Maldito? Cara, o Mojica, né, o Zé do Caixão, eu conhecia desde os anos 80. Eu conhecia os filmes dele, conhecia a figura dele, mas eu não o conhecia pessoalmente. E aí eu consegui conhecer
conhecer ele uma vez em 85, quando ele foi exibir um filme dele, que era o Despertar da Besta, que é um filme que estava censurado desde 69, cara. Esse filme estava parado na censura desde 69. E ele foi exibir esse filme em 85, 86, não me lembro do ano exato, no Rio de Janeiro. Eu fiquei alucinado com o filme, né? E aí já fiz contato com ele, fiz uma matéria com ele, uma época que ele foi fazer uma das minhas primeiras matérias na Tribuna da Imprensa foi com ele, quando ele foi fazer uma novela da Manchete chamada Olho por Olho. Ele foi no Rio filmar essa novela, eu fui lá acompanhar a filmagem e tal. Então, fiquei meu amigo dele. Depois que eu fui trabalhar no NP, na Folha, Conceição, aí eu me aproximei muito dele, porque ele morava ali do lado, né? O Mojica morava primeiro no Ipiranga, mas no começo dos anos 90 ele mudou ali para Dr. Frederico Steidel, que era ao lado da Folha. Então ele estava sempre no NP, né, cara? Você lembra do Zé do Caixão sempre indo lá, levando os filmes dele, falando de alguma coisa que ele estava fazendo e tal. E aí eu tive a ideia de fazer um livro sobre ele. Como eu me mudei, em 92, eu me mudei para os Estados Unidos, fiquei 7 anos lá, que eu fui trabalhar para o Jornal do Brasil, eu convidei o Ivan Finotti para fazer o livro junto comigo, porque eu não ia poder estar no Brasil para fazer as entrevistas. Então, eu fiquei mais com a parte de pesquisa e a escrita mesmo, e o Ivan ficou fazendo as entrevistas com todo mundo. E, cara, deu que o livro saiu em 98, e foi assim, não vou dizer que foi um estouro, mas foi um livro que ajudou a estabelecer um pouco, dar um pouco mais de credibilidade a ele, né, Conceição? Porque era um grande artista, um cineasta fantástico, assim, e que estava meio esquecido no Brasil, né? Outra coisa que ajudou muito foi que os filmes dele começaram a sair nos Estados Unidos, então, lá pela metade dos anos 90, e a gente sabe que no Brasil, o Brasil só dá valor a quem o carregador. Pega o carregador para mim, que eu vou lá acabar a bateria. A gente sabe que no Brasil a gente dá muito mais destaque para os brasileiros quando os brasileiros se dão bem lá fora, né, Conceição? A gente sabe disso, né? Então, quando os filmes do Zé do Caixão foram exibidos lá fora... Só um segundo. Obrigado. Desculpa, Conceição, estou botando aqui o carregador aqui, senão vai acabar a nossa bateria aqui. Aí os filmes começaram a sair no exterior e aí o Mojica começou a ser chamado para festivais, para mostras e tal, e isso repercutiu muito no Brasil. E, cara, até a morte dele, agora em fevereiro de 2020, eu fui muito próximo dele. A gente foi amigo mesmo. Ele é padrinho da minha filha. A gente foi muito, muito próximo. E era uma pessoa muito boa, né, Conceição? Você teve muito contato com ele, né, no Notícias Populares. Você é um cara muito gentil, muito afável, né? Muito diferente do personagem, né? Sim. Então, assim, eu tenho muito orgulho de ter ajudado a manter o nome dele popular, né? A ter ajudado as pessoas a conhecerem um pouco ele, mas também, se os filmes não fossem tão bons, cara, nada disso tinha acontecido, entendeu? A verdade é que os filmes dele são sensacionais, ele é uma figura incrível, um grande diretor, e só faltava as pessoas reassistirem os filmes, né? Porque os filmes estavam meio sumidos desde o fim dos anos 60. Então, ele passou aí uns quase 30 anos meio esquecido no Brasil. Por sorte, ele teve a felicidade de morrer sendo homenageado, né? Porque muitos artistas brasileiros morrem e só são homenageados depois de mortos, né? O Mojica teve a felicidade de conseguir ser celebrado em vida, né? Que é muito raro no Brasil. Até o enterro dele foi num lugar bem interessante, né? O velório foi no Museu da Imagem do Som. Tem tudo a ver com ele, né, cara? Tudo a ver com ele, né? Ele gostava muito do MIS. O MIS teve uma grande mostra dele no MIS alguns anos antes. Então, o Museu da Imagem do Som é um lugar que sempre teve uma importância muito grande para a carreira dele. Então, foi legal o velório dele ter sido lá. Ele estava muito mal nos últimos anos, em
2014 ele sofreu uma parada cardíaca e quase morreu. E aí, dos últimos 5, 6 anos da vida dele, ele foi ficando com a saúde cada vez pior, até que em fevereiro desse ano ele não aguentou. Mas ele viveu muito bem, aproveitou a vida pra caramba e fez muitos filmes, teve uma família muito legal. Ele teve uma vida incrível, cara. Não, foi com certeza. Agora, André, na próxima vez que você me convidar para ir assistir um jogo do São Paulo lá no Rio de Janeiro, eu prometo que eu nunca não vou, eu não vou. Você lembra daquilo, Obrigado. Conceição? Hã? Em que ano foi? 91, 92? Deve ter sido, né? 92, é. Eu não A vou gente mais, foi fazer uma não. matéria. Então, aquela matéria era uma matéria sobre violência de torcida organizada, né? Naquela época, começo dos anos 90, o bicho estava pegando, né? A gente teve um caso famoso de uma torcida, não me lembro se era a torcida do Flamengo ou do Vasco, que estava indo em São Paulo, que a torcida do Palmeiras jogou uma banca de jornal em cima do ônibus. Você lembra disso? Sim. Uma coisa Era famosa, guerra assim, tinha muita campal, assim, briga. naquela época. Exato. E aí a gente foi, você e eu, na torcida do São Paulo para fazer um jogo decisivo do Campeonato Brasileiro em São Januário. E foi um clima muito pesado. Você lembra disso? Foi muito pesado. Eu acho que o São Paulo até se classificou naquele jogo. E, nossa, um quebra-pau na estrada, se lembra? As pessoas saindo para... Porque naquela época a torcida, não sei como é hoje, as torcidas do Rio esperavam as torcidas de São Paulo na Dutra, né? Você tinha briga em posto de gasolina no meio da estrada, né? Para burlar justamente polícia e tal. Então eles marcavam as brigas e era impressionante, assim, os caras parando na Dutra, saindo com um pedaço de pau, sabe, para sair na porrada, assim, foi uma coisa muito pesada, né? Não, só para lembrar isso aí, naquele mesmo dia teve um jogo do São Paulo e o Santos também jogou lá no Rio. Daí nós estávamos voltando à noite, tudo tranquilo no Você lembra ônibus. disso? Eu vim até dormindo, assim, porque pô, já tinha Tem toda a cumprido a razão. missão e tal. Tudo. Daí quando chega no alto da serra, lá na divisa com São Paulo, as duas torcidas se encontraram. E foi um pau, Verdade. e pedra, e bom, até uma cadeira no meio do mato lá apareceu jogando os caminhos. Eu tive um medo aquele dia de levar uma pedrada e não saber de onde tinha vindo. Eu falei, André, Tinha isso, nunca cara. mais me convida para assistir jogo. Você tem toda a razão, você vê, eu lembrei agora, é verdade, na volta de madrugada, na Dutra, um frio miserável, né? E os ônibus se encontram e sai um pau, né? Puta, que coisa, cara. Era um negócio assim, como a gente... E outra época também, né, Conceição, sem celular, sem nada, né? Quer dizer, as coisas aconteciam. Hoje em dia, mal ou bem, você consegue prever um pouco, né? Se você tá na Dutra, você manda uma mensagem para alguém, a pessoa sabe onde você tá. Naquela época não, cara. 92, você estava andando de ônibus, de repente, ó, o ônibus dos caras aí. Um fechou o outro, eles pararam e saíram numa porrada, no meio da estrada, de madrugada. Assim. Coisa maluca. Dano, né? André, nós estamos aqui já praticamente encerrando aqui. Agora, sim, você que é um cara que já passou por tudo isso, já entrevistou personalidades de todos os gêneros e tal, o Arnold Schwarzenegger, até marquei aqui os Rolling Stones, o U2, um monte de gente aí. E viveu toda essa trajetória. Cara, que sugestão você dá para alguém que está iniciando na carreira, que gosta de música, ou que gosta de fotografia, ou que quer ser astronauta, ou que quer simplesmente velejar o mundo, sei lá. Que sugestão você dá para uma pessoa que está em busca de um sonho? E que, às vezes, dentro dessa coisa do dia a dia, das dificuldades, as pessoas desanimam. Então, que sugestão você dá para essa pessoa continuar acreditando no seu sonho, ou pelo menos tentar correr atrás? Cara, é difícil, né, Conceição? Porque a gente está
você e eu somos jornalistas, né? A gente está numa fase em que o jornalismo está numa crise muito grande, né? As pessoas têm comprado cada vez menos jornal e se interessado muito menos por informação. Mas eu acho, cara, assim, se eu posso falar da minha experiência pessoal, tá? O que eu fiz foi sempre fazer o que eu queria, sem ficar pensando muito no futuro. Pode parecer irresponsável isso, mas é exatamente o que eu fiz, entendeu? Eu estava com um emprego na Folha de São Paulo, na Ilustrada, em 1990, 91, trabalhar na Ilustrada era muito prestigioso, né? Era uma coisa assim, pô, era uma luta para conseguir trabalhar na Ilustrada, todo mundo queria, era o caderno mais, né, desejado, assim, pô, eu estava lá. Aí abriu uma vaga no Notícias Populares. E, cara, era uma aventura ir para Notícias Populares, né? Era uma coisa assim. Mas eu falei, pô, eu vou, vai ser divertido, vai ser legal, é um novo tipo, é um tipo diferente de jornal, quero fazer e tal. E aí eu fui, cara, larguei, me lembro, as pessoas, os amigos falavam, pô, você tá maluco, cara, você tá na Ilustrada, você vai sair para Notícias Populares. Eu falei, eu vou, vai ser divertido e tal. E foi pra caramba, entendeu? Aí logo depois abriu uma vaga de correspondente do Jornal do Brasil em Los Angeles, sabe? Eu fui também, cara. Eu falei, puta, eu vou, sabe? E foi bom pra caramba, consegui fazer um monte de coisa. Era uma outra época, né, Conceição? Você tinha empregos, né? Os jornais investiam, né? Mas o que eu acho, cara, é que basicamente, assim, eu acredito que você só tem uma vida. É o que eu acredito, entendeu? Então, eu respeito quem acredite que você vai voltar e vai ter vidas infinitas, vai ficar aí para sempre. Eu não acredito, beleza. Então, eu acho que você tem que aproveitar, cara, sabe? Se você quer passar um ano escalando o Himalaia, cara, vai, cara, sabe? Faz. O que vai dar errado? Pode dar errado, beleza. No mínimo, você teve a aventura de tentar, entendeu? E eu acho que olhando em retrospecto, assim, é o único conselho que você pode dar para as pessoas, que é não ficar com medo do dia a dia, né? Não ficar grilado com essa coisa de, ai, o meu emprego, ai. Eu acho que toda mudança é para melhor, basicamente, sabe? Uma vez que você mude por livre e espontânea vontade, está mudando para se aperfeiçoar, para tentar uma coisa nova, às vezes você pode dar com os burros na água, eu já dei algumas vezes também, mas pelo menos a experiência você vai ter, ela vai ser muito boa para você, entendeu? Então, eu acho que você também é um cara que, sabe, fez exposição, tem um trabalho fantástico sabe, de fotografia, sempre fez um monte de coisa fora também dos jornais e eu admiro muito, muito a iniciativa que você tem também. Eu acho que nisso a gente tem mais ou menos a mesma opinião, né, Conceição? André, obrigado. Eu fiquei muito feliz em te ver, de a gente conversar. Imagina. Né? Esse bate-papo. Imagina, prazer é meu. E quando você vier para São Paulo aqui, dá um toque, a gente vai tomar um café. Pô, vamos, cara, vamos. Eu vou estar sempre te mandando boas vibrações aí para os seus novos projetos que estão aí sendo encaminhados. E que te proteja, né? Que Pô, seja que legal. simples aí. Que legal, que legal. Não, eu fiquei muito feliz com o convite, sabe que eu gosto pra caramba de você, do seu trabalho. Quando precisar de mim, só dá uma ligada. Olha, obrigado. Ó, um beijo Tá no seu bom? coração aí, viu? Valeu, Conceição, teu também, cara. Abração.